diversão. Na TV Nova é verão. TV Nova. No momento presente, ele pode reparar o passado e construir o futuro. Boa noite para você que está conosco aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Estamos iniciando mais um programa Fala Povo! Fala Povo! Olá, minha amiga, olá, meu amigo, sejam bem-vindos ao Fala Povo da noite de hoje. Como é bom estar com vocês aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. Uma boa noite para você, dona de casa, que está acompanhando o programa Fala Povo aqui no Recife, região metropolitana, através do canal 22.1. Uma boa noite para você também de Caruaru, de Arco Verde, de Garanhuns, Vitória de Santo Antão, de Triunfo, Serra Talhada, você de Limoeiro, Carpina, Lagoa do Carro. Um abraço, uma boa noite e acompanhe conosco o programa Fala Povo de hoje, que tem um tema sensacional. Vamos falar a respeito do Setembro Branco, aliás, Janeiro Branco, Janeiro Branco é o nosso tema de hoje. E vocês vão perguntar, Edson, o que é Janeiro Branco? Bom, quem vai responder para vocês é o nosso convidado de hoje, uma pessoa especialista no assunto. Eu trouxe para explicar tudo direitinho sobre o Janeiro Branco, o psicólogo, o Dr. José Cláudio. Ele é psicólogo clínico e vai explicar para vocês o que é Janeiro Branco. Doutor Cláudio, boa noite para o senhor. Boa noite, Edson. Uma honra, mais uma vez, contar com a sua presença aqui no programa. E a pergunta inicial é, doutor José Cláudio, o que é Janeiro Branco? Mais uma vez é uma honra, né, ser convidado mais uma vez aqui para o seu programa, que é um programa que realmente fala a linguagem do povo, certo? E falarmos de saúde mental, né? Que saúde mental é um tema que faz parte da nossa vivência e que após a pandemia, né, tem crescido bastante, certo? Tem crescido bastante a necessidade pelos cuidados com a saúde mental. O Janeiro Branco é um movimento que foi criado há mais de 10 anos, certo? E nós estamos na 10ª edição. E esse movimento, ele visa trazer em pauta, certo, as questões de saúde mental. No ano, nós temos 2 meses que são direcionados à saúde mental. Um é o Setembro Amarelo, que é o mês que falamos das questões do suicídio. E tal. E o outro é o Janeiro Branco. Aí as pessoas às vezes perguntam, mas por que mês de janeiro e por que branco, certo? Mês de janeiro, nós podemos assim até fazer um comparativo com a segunda-feira. Às vezes as pessoas dizem, vou começar a dieta na segunda-feira, vou começar a malhar na segunda. Vida nova na reiniciar, segunda. né? Reiniciar. Dar uma reset. Exatamente, né? Essa questão do mês de janeiro é porque passa o final de um ano e o início de outro. É quando as pessoas param para fazer reflexões e fazer planejamentos futuros. E por que branco? Branco dá uma ideia de papel em branco, certo? Alguns teóricos da psicologia, eles falam isso, que as pessoas, quando nascem, elas são como papel em branco. Vai começar a escrever história, né? Para começar a escrita, né? E após a administração de um transtorno psíquico, de um transtorno de saúde mental, dentro do contexto da saúde mental, é como se fosse um renascimento, Edson. É por isso que foi escolhido o mês de janeiro e estamos na cor branca. Pronto, então mais em relação à nossa saúde mental. Então vamos começar sobre a saúde mental. E para eu reescrever a minha história, como é que eu devo fazer, doutor Zé Cláudio? Isso, Edson. Vejam, é muito importante, uma das atividades mais importantes, né, é o autoconhecimento. Eu preciso entender, Edson, o que é que me incomoda. Por que determinada ação de determinada pessoa me incomoda tanto? Porque nós exercemos vários relacionamentos, certo? Você aqui tem um relacionamento com a equipe de TV, mas você é pai, você é filho, você é marido. Então, nós temos vários relacionamentos, né? Existem vários Edsons, né? Digamos assim. Com certeza, e um desses relacionamentos, ele pode não estar caminhando muito bem. Então, como é que eu consigo enxergar esse tipo de situação? Como tem muito afeto, muitas emoções envolvidas, é necessário o trabalho do psicólogo e do psiquiatra também,
certo? É necessário que se faça a psicoterapia, porque a partir daí eu começo a me conhecer. Quando eu começo a me conhecer, a tendência que eu tenho para me relacionar com todos os papéis que eu atuo, ela é bem melhor. Eu consigo, né, lidar com esses papéis de uma forma mais harmônica, através da psicoterapia. Doutor Zé Cláudio, o ser humano hoje ele está mais doente, ele está precisando mais de um profissional de cabeça. Essa vida agitada, esse corre-corre, essa gama de informação, uma informação em cima da outra, isso está deixando a pessoa mais adoecida, digamos assim? Isso. Edson, é bem interessante essa sua pergunta, né? Hoje em dia a informação ela flui de forma muito rápida. E em grande quantidade. E em grande quantidade. Né? Então, o imediatismo cresceu muito. E o imediatismo tem tudo a ver com os processos ansiolíticos, ou seja, com os processos de ansiedade. Então, como trabalhar essa ansiedade? Outro fato importante é o pós-pandemia. As pessoas ficaram mais tempo em casa, certo? Ficaram mais tempo em casa. Vou dar só como exemplo alguns relacionamentos. Né? Na pandemia, tivemos um aumento enorme de divórcios. Por quê? Às vezes, a pessoa ela não consegue conviver com um determinado problema, mas você vai lá, o esposo vai trabalhar, a pessoa que mora com você vai trabalhar, então passa um tempo separados, digamos assim. Mas quando as pessoas se juntaram por motivo de força maior dentro do contexto da pandemia, esses probleminhas, eles aumentaram, certo? Então, elas não souberam como lidar. As pessoas que procuraram ajuda com os profissionais de saúde mental, elas conseguiram administrar esses tipos de problemas, esses problemas. Mas as pessoas que não procuraram, elas simplesmente... Tivemos muitos casos de surto. Né? Hoje em dia, o Brasil, já foi dito até pela Sociedade Pan-Americana de Saúde Mental, que o Brasil é o país mais ansioso, um dos países mais ansiosos do mundo. É o celeiro da ansiedade. O celeiro da ansiedade, que cai no que você falou, na rapidez da informação, no imediatismo da coisa. Mas dentro dessa questão do imediatismo tem que haver o processamento. Né? Você compra um computador, você aumenta o processador dele, aumenta tudo, mas nós temos que entender que o ser humano ele tem as suas limitações, né? Tem os seus momentos de processamento. O HD dele tem a limitação, limitação, né? Perfeito. Tem aquela limitação dentro daquele contexto que ele foi exposto. Certo? Se você tem afeto por determinada atividade, ela flui com muito mais facilidade. Mas se você não desprende afeto, ela trava um pouco. Vou dar como exemplo alguns alunos, né, que às vezes me procuram no consultório porque não estão com sucesso, muitas vezes, na faculdade. Determinadas disciplinas que eles desprendem afeto, eles conseguem desenvolver bem, mas nem todas as disciplinas eles desprendem afeto. E aquelas que eles não desprendem afeto, eles criam um certo bloqueio. Né? Então, são esses bloqueios que a gente precisa trabalhar, certo? Esses nós, digamos assim, que a gente precisa desatar dentro do consultório para que as pessoas elas consigam, em si, uma saúde mental mais equilibrada. Inclusive, o tema do Janeiro Branco deste ano é A Vida Pede Equilíbrio. É justamente o equilíbrio que nós buscamos tanto. Estamos sempre em busca do equilíbrio. Porque é o autocontrole, que eu digo o seguinte, e a gente quando vai ficando madura é que vai tendo mais esse autocontrole, né? Se você ter o controle interno é muito mais importante do que o controle externo. Isso eu aprendi com frases de matutos contando por aí, porque vale muito mais. Uma pessoa sem controle é uma cidade sem muro na época de Cristo, né? Que é aquelas cidades fáceis de serem invadidas. Então, você sem o controle interno, você se torna uma pessoa exposta, porque você não vai se controlar. Então, muitas vezes é melhor ter o controle, perder o controle externo de uma pessoa, de duas, mas nunca perder o seu controle. Eu acho que isso é muito importante, doutor Zé Cláudio. Perfeito, Edson, perfeito. É justamente para você obter esse controle interno, esse grau de maturidade, você precisa se conhecer melhor. Com certeza. Né? Se conhecer melhor, porque a gente só pode dar amor quando se tem amor. É verdade. Né? Tem um que diz, a gente vai chegando numa idade que já chega, deixa isso para lá, deixa quieto, mexe não. Isso já é a maturidade. Já é a maturidade. Entendeu? Rapaz, isso não vai dar em nada. Como quem diz, deixa quieto, mexe não, deixa para lá. E então a gente vai aprendendo isso, né, com esse controle, porque a gente vai se conhecendo durante toda a nossa existência na Terra. É mais ou menos isso. Perfeito, perfeito. Tem um provérbio que diz o seguinte,
E muitas vezes é melhor trocar a razão pela paz. É. Né? Você vê dentro do relacionamento, às vezes, não. 2 mais 2 deu 5, segurar ali deu 5, mas em um outro momento a pessoa pode refletir que 2 mais 2 não dá 5. Mas vamos viver em paz. Vamos viver em paz. Mas, doutor José Cláudio, e a gente falando, né, do Janeiro em Branco, a gente percebe que a juventude também, ela parece que anda um pouco assim, meia, né? Os adolescentes, principalmente com os adolescentes, eles encontram muitas dificuldades para um relacionamento com a família, um relacionamento na escola e tal. Por que o adolescente ele encontra tanta dificuldade? Porque o mundo está se abrindo para ele, todo o horizonte causa medo, você não sabe o que é que tem depois da linha do horizonte e isso deixa a pessoa transtornada, aflita. O período, Edson, da adolescência já é um período naturalmente munido de muito estresse, por conta das transformações, né? Você está saindo de um período para outro, aquela história, né? Eu quero chegar na vida adulta para ter tudo que a vida adulta me proporciona, mas muitas vezes eu não quero ter a responsabilidade que a vida adulta me proporciona, né? Isso. Então tem muito essa questão da mudança. Uma das coisas que interferem muito, né, que tem influenciado bastante, pessoal, no comportamento dos jovens, são as redes sociais. As redes sociais. Tem muito aquela questão da melhor fotografia, certo? Estou feliz, estou sempre em um momento de felicidade. Pessoal, na realidade, a gente não consegue ficar feliz a todo momento, a todo tempo. Tem aquele momento de tristeza, que é natural, a gente passa por ele e depois chega ao momento de felicidade. É como se fosse uma frequência cardíaca mesmo, compreende, Edson? Temos aquele momento de triste, e depois nós passamos, esse momento é rendido por um momento de felicidade. Ninguém consegue ficar somente feliz e nem somente triste. Então tem muitas fotos, como eu vi até na TV outro dia, que é a foto do sorriso, e essa foto do sorriso esconde uma tristeza muito grande, certo? Na adolescência também, né, tem a questão das escolhas profissionais, certo? Que são muito importantes. Tem a questão também da sexualidade, pessoal, porque muitas pessoas, né, é um assunto que é bem polêmico, mas a ciência ela já consegue falar sobre isso, as pessoas não escolhem, né, serem gays, elas não escolhem. Elas nascem assim, né? Dentro desse contexto, certo? Elas não escolhem, né? E as pessoas, elas muitas vezes têm muitos jovens, tanto é que o índice de suicídio tem aumentado bastante em jovens. Uma das questões, né, que são preponderantes. Sexual. Exatamente, a questão da sexualidade, da aceitação, certo? Principalmente pela família, né? É importante que nós consigamos, às vezes os pais, eles traçam um futuro, né? Desenhado ali para o filho, né? Tem que ser dessa forma, porque meu pai foi assim, meu avô foi assim, mas você não esqueceu de perguntar se o seu filho... Isso é muito importante. A gente vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. É tema até para um outro programa, a gente conversar aqui sobre a sexualidade, né? Isso tanto para homem como para mulher. E agora que a gente tem N condições de LGBTQI+, é um universo bem grande que está agora, que cabe até uma pessoa ali, que eu sou aquilo, eu sou isso, eu não sei, enfim, ela se encontra dentro daquele contexto ali, com certeza. Perfeito. Bom, pessoal, eu estou conversando aqui com o psicólogo, o Dr. José Cláudio, nós estamos abordando o tema Janeiro Branco. Daqui a pouquinho a gente está de volta, já já. Os clarins voltam a tocar. E a TV Nova bota a troça na rua para levar o melhor da festa para todo lugar. O som que vai agitar a folia. As dicas, cobertura das prévias, dos bailes, dos blocos. E no período de Momo, a gente canta de galo no maior bloco do mundo. Logo cedinho no sobe e desce nas ladeiras de Olinda. E de noite vai pro Recife Antigo curtir o maior e melhor carnaval do mundo. TV Nova é carnaval no ar. Carnaval da Nova. Apoio Albany. O cuidado perfeito para você e sua família. Minuano resolve. A solução completa para a casa toda.
Oxe, manhã, eu vou pro Blocalhau com Getúlio Cavalcante, Nádia Maia, Maestro Forró e outros grandes artistas. É no buffet de branco, no Recife Antigo, ao meio-dia da quarta-feira de cinzas, que deixou de ser ingrata. Ó, pra aí, Maestro Bozó e Maestro Carlos Rodrigues comandam a festa no salão climatizado e pelas ruas do Recife Antigo. Adquira já a sua camisa do Blocalhau e venha curtir conosco. Informações 98414-3001. Ó, pra aí, eu vou. Camarote Majestic no Galo. Há 7 anos, o melhor camarote do Galo. Acesso fácil pelo viaduto Capitão Temudo. Conforto e segurança. Visão privilegiada para o desfile dos trios. Palco com super atrações. Varandão superior com visão da Rua Imperial. Open Food. Spa e maquiagem. Banheiros internos. Seu camarote no Galo é Majestic. Não é mais um sonho. A macia de agora é igual. Roupas macias e perfumadas, fragrância suave e duradoura. Uma macia de igual é da família dos produtos de limpeza igual. Não complica, explica. A água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Água sanitária é igual. Você tem um horário certo para saber das notícias mais importantes de Pernambuco, de segunda a sexta ao meio-dia. Um jeito sério de apurar as notícias e uma forma descontraída de levá-las até você. Então anote aí, de segunda a sexta ao meio-dia, Nova Geral, aqui na TV Nova. É Pernambuco no ar. TV Nova. De volta com o programa Fala Povo, na noite de hoje, conversando com o psicólogo Dr. José Cláudio, abordando o tema Janeiro Branco. Dr. José Cláudio, um assunto que abre um leque de assuntos, né? de pontos que a gente pode discutir aqui, né? E um deles é a situação, como resolver isso, como a gente pode amenizar um sofrimento que uma pessoa esteja passando. Quais as dicas que o senhor poderia dar, doutor Zé Cláudio? Pessoal, Edson, é importante também o apoio da família, certo? A família, ela também tem que entender que a pessoa está em sofrimento. Vou dar um exemplo do quadro fóbico. As pessoas que têm fobia, que sofrem de fobia. Isso. Um dos grandes problemas da fobia é justamente a ridicularização dos sintomas. Ela recebe, não, eu tenho medo de barata. Aí bota a pessoa junto à barata, todo mundo fica sorrindo, aquela coisa toda, né? Que para todo mundo vai ter graça, muito menos para o fóbico. Para quem está sofrendo. Para né? quem está sofrendo, que é um momento de sofrimento, Com né? certeza. Então é importante, às vezes a pessoa tem medo de altura. Aí já vi casos, né, das pessoas empurrarem até as outras para subirem nas escadas rolantes, elevador, coisas do tipo. A primeira coisa é a família acolher, né? Ter esse contato, ter essa sensibilidade para entender que aquela pessoa em si está adoecida. Porque a questão do quadro fóbico mesmo é um tipo de comportamento que destoa de tudo que é considerado normal. Normal. Inclusive agora durante a pandemia, né? Eu vi alguns vídeos, né, de homens fortes e tal, e espalhavam aquilo como graça, como sendo... Quando botava a injeção, o cara desmaiava. E usavam aquilo ali, o cara tão fortão, mas era a fobia que ele tinha. Isso. Eu acho que ele pegou essa fobia quando criança, não sei, mas que desenvolveu essa fobia e tem fobia de agulha, de vacina, de injeção. Aí os caras desmaiavam mesmo. E ao invés de ajudar tal, aí a pessoa sarrava da cara, né? É verdade. Então, isso ajuda a desenvolver mais ainda a fobia. E principalmente, Edson, quando essa risadinha vem, chamamos de pessoas de autoridade, dos pais, principalmente os pais. Para o filho é muito sério. É complicado. É um tipo de situação que agrava muito o quadro fóbico, né? Que são dos pais, dos avós, dos melhores amigos. São daquelas pessoas que a gente desprende mais consideração e afeto, não é? Que a gente espera alguma coisa de ajuda, de alguma proteção, ao invés de proteção você está recebendo sabe? Perfeito. Dizendo que você está fora. Perfeito. Ainda dentro desse contexto, assim,
das alternativas que ajudam na questão do equilíbrio, né, da busca do equilíbrio mental, a atividade física é muito saudável. E uma atividade física que você gosta. Vou dar um exemplo. Na sua juventude você gostava de andar de skate. Mas eu não vou andar mais de skate porque as pessoas vão ridicularizar. Não. Pode pegar o seu skate, claro, né, utilizar os equipamentos de proteção, exatamente, e andar no seu skate, porque aquilo vai lhe trazer prazer. Certo? Se lhe traz prazer, vai lhe trazer equilíbrio. Então é importante que as pessoas elas façam atividades que dão prazer para ela, né? Não, vou fazer uma atividade que a pessoa que vive comigo gosta. Mas por que você também não para fazer uma atividade, a pessoa que está com você não para fazer uma atividade que você gosta? Busca pelo equilíbrio. É muito importante que as pessoas elas tenham essa noção. Doutor José Cláudio, a gente falando da saúde mental é uma coisa que não para nunca. Quem adoece mais mentalmente? Homem ou mulheres? Existe algum estudo? Existe, Edson, existe, né? Principalmente quando falamos em depressão. É importante porque as mulheres elas têm a questão da menstruação, né? Isso mexe com os hormônios dela. Outro dia eu estava vendo um estudo que estava falando exatamente sobre isso. A pessoa fala a TPM. A TPM. Né? Deixa a mulher desequilibrada, assim isso. Mesmo. Pode altera o humor. Altera o humor da mulher. Altera. E muitos homens, né, não conseguem compreender isso. Né? E principalmente, às vezes, as pessoas mais antigas, né, porque não fazia muito parte da cultura. Mas é importante para os homens, né, que estão nos assistindo, né, que entendam que a TPM, muitas vezes, grande maioria das vezes, grande parte das mulheres, elas têm alteração de humor, sim, com a questão da TPM, certo? Então, elas ficam mais suscetíveis, digamos assim, a ter desequilíbrio emocional, tal do que o homem. Perfeito, aumenta a sensibilidade dela. Doutor José Cláudio, existe algum período para que uma pessoa, na vida normal, levando a minha vida está normal, estou indo trabalhar, estou indo estudar, mas que é sempre bom frequentar o consultório de um psicólogo, existe alguma, digamos assim, um tempo regular, ou alguma regulamentação para ir? O que é interessante, né? Uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias, né? A gente fazer psicoterapia, porque nós sempre temos alguma questão a ser trabalhada. Sempre temos alguma questão. Uma vez por semana? Uma vez a cada semana. Tem que bater um papinho com a pessoa e tal. É interessante. Sintomas. Você chega para mim, eu não estou conseguindo dormir bem. Certo? Aumenta o grau de ansiedade. Certo? Às vezes você vai trabalhar, tem o que chamamos também, Edson, de procrastinação. Certo? Que é quando a pessoa ela começa a procrastinar, ela começa a evitar determinada situação, certo? Outra doença que vem crescendo bastante, falando em trabalho, é a síndrome de burnout. Essa síndrome é o quê, doutor? É uma síndrome que fala do desgaste mental relacionado à atividade laboral, certo? Que vem crescendo bastante. Tem várias fases desse tipo de transtorno, que é um transtorno que é tratado pelo psicólogo e pelo psiquiatra. Isso deixa a pessoa como? Nervosa, a pessoa agitada? Muitas vezes tem um momento em que ela fica meio agitada, às vezes pode ficar até meio agressiva, ela se isola, certo? Ela se isola. Então, é uma síndrome que vem crescendo bastante esse tipo de situação. Eu vou lhe dar um exemplo, Edson. As pessoas, né, que já vi muitos casos assim, inclusive já tive pacientes assim, que procuram um concurso público. Vou fazer um concurso público. Mas o que é que se procura dentro daquele concurso público? A estabilidade financeira. Se você, que está me assistindo, puder unir a estabilidade financeira com o afeto pela profissão, você vai... A tendência que você tem é você ser um ótimo funcionário público. Vai juntar o útil ao agradável. O útil ao agradável. Mas se você procura somente a estabilidade financeira e você não gosta daquela profissão que você vai exercer no mínimo por 30 anos... Né, você pode adoecer. Pode desenvolver um problema, uma doença durante aquele tempo que você está ali, né? Perfeito. E se tornar um péssimo profissional. Um péssimo profissional, perfeito, Edson. E depois ele vai começar a se cobrar porque ele não está conseguindo desenvolver aquilo tal, e vai ser ruim para ele mesmo. Né? Vai descobrir no consultório psicológico. Vai ter que procurar ajuda porque senão ele não resolve. Mas eu sei que é setembro amarelo que a gente se discute
a questão do suicídio. Certo. Mas a gente está numa situação como pós-pandemia e que a gente observa também que muitas pessoas passou 2 anos e meio, digamos assim, enclausuradas e elas não conseguiram ainda dar um tino para a sua vida. Ainda observa que aquelas pessoas estão ainda cabisbaixas, ainda está assim meio perturbada da cabeça. Qual o remédio que seria para uma pessoa se livrar desse pensamento e afastar pensamentos ruins, malignos, como é tirar a própria vida? Vê só, Edson. Vou trazer até para as pessoas que trabalham com a área de administração, as pessoas que trabalham com a área de transporte, de logística, né, digamos assim. A melhor manutenção que se faz é a preventiva. A corretiva é sempre mais cara. Então, quando se fala em saúde mental, é muito melhor você fazer a prevenção, certo, dentro do consultório, do que procurar um psicólogo, um psiquiatra quando a corda estiver esticada ou prestes a arrebentar, certo? Então, se a pessoa, você conhece, né, você tem um parente seu que está ali no cantinho, não está conversando, não é? Porque a comunicação também é muito importante, né? Você como comunicador sabe a importância, né, da comunicação, certo? É importante a pessoa estar ali calada, a pessoa muitas vezes, o asseio em si, né, ela não tem mais aquele cuidado que ela tinha com o corpo. Autoestima lá certo? embaixo. Autoestima lá embaixo, certo? É importante que você converse, né, com aquela pessoa, escute, que às vezes tem palavras que salvam. Com certeza. Certo? Tem palavras que salvam, né? E o índice de suicídio, Edson, é muito grande. É muito grande. Aí as pessoas dizem o seguinte: não, fulano tem tudo, por que fulano se suicidou? O que é o tudo? Faltou algo. Ele não que tem é o tudo, tudo, né? Ele não não tem é? tudo, né? Aquele, quando você chama tudo, fala do tudo, é o tudo para você. Certo? Mas Tudo é que o você tudo? queria. Tudo que você queria. É uma coisa muito pessoal. É. Né? Então, o ser humano ele é dotado de subjetividade. O tudo para mim É individualidade, né? não é o tudo para você. Exatamente. Perfeito. Então, É individualidade. até porque tem muitas pessoas que são felizes com que muitas, assim, vamos trazer, dentro do capitalismo, né? As pessoas olham assim, dentro do capitalismo aquela pessoa não está muito Bem colocada. bem colocada. Mas está feliz. Mas está feliz. Eu vou dar um exemplo. Eu passei muitos anos fazendo reportagem policial e andava muito na madrugada em muitas comunidades carentes, pobres. Isso. E quando chegava em dezembro e Natal, aí eu olhava para dentro do barraquinho e via a luz, aquela luzinha de Natal acesa, aquela lâmpadazinha colorida e tal. E as senhoras rindo, assim, com sorriso, criança rindo. Eu digo, mas Deus é fantástico. Uma situação dessa, a pessoa tem ainda aquela concepção, aquele prazer de rir e mostrar na cara que está feliz, morando num barraco. Perfeito. É aquilo ali, né? Perfeito. Tudo que uma pessoa abastada tinha, Isso. mas não tinha a felicidade daquela pessoa. Verdade. Que não tinha toda a fartura que aquele outro tinha, mas tinha felicidade. É verdade. É um jogo, né? É uma coisa individual. Muito não é? particular. Hein? É muito particular. Então, a nossa felicidade está dentro de mim, não está nos outros. Eu tenho que olhar para dentro de mim para ser feliz. Perfeito. Não é verdade? Perfeito. Doutor Zé Cláudio, a gente está chegando ao final do nosso programa. Foi muito bom conversar com o senhor. Mais uma vez, fico muito grato pela sua presença. Eu que agradeço o convite, né? É sempre um prazer estar aqui no programa Fala Povo, certo? Porque, como eu falei, é um programa que fala a linguagem do povo. Né? Então, pessoal, eu conversei com o doutor José Cláudio, é psicólogo clínico. A gente bateu um papo aqui sobre Janeiro Branco, tá bom? Estou voltando amanhã com outro tema sensacional para você. Tchau, pessoal. Lá vamos nós e não vamos só. TV Nova. Ai, que vontade.